Olá, tudo bem? Terceiro ano? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dos pronomes. Classe gramatical de extrema importância, principalmente na hora da elaboração dos textos. Na aula passada, nós trabalhamos com os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, os pronomes de tratamento e também com a colocação pronominal. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo dos pronomes e vamos trabalhar com os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Esse assunto está lá na página 28 do livro 3. Pronomes possessivos. O próprio nome já diz, pronome possessivo, que dá a ideia de posse. São aqueles que indicam posse ou que se relacionam às pessoas no discurso. Por exemplo, este livro é meu. Não esqueça a minha bicicleta. Meu e minha são pronomes possessivos, estão dando ideia de posse. Meu livro, minha bicicleta, o meu, o minha, eles fazem parte da primeira pessoa do singular, dos pronomes possessivos. Olha aqui, nessa tabelinha. Singular, primeira pessoa do singular, né? Nos pronomes pessoais, o caso reto é eu. Dos pronomes possessivos é meu, minha, meus, minhas. Professora, mas eu estou falando de primeira pessoa do singular. Como é que eu vou utilizar meus e minhas? Porque quando eu uso o plural é porque eu estou me referindo a alguma palavra do plural e não da primeira pessoa. Por exemplo, meus livros. Meus é primeira pessoa. Livros está no plural. Por isso que o meus vai ter que estar no plural, né? Esses são meus livros. Eu não posso colocar esses são meus livros, né? Aí não haveria a concordância. Então, esses são meus livros. Segunda pessoa do singular é o tu, nos pronomes pessoais, do caso reto, e nos pronomes possessivos é o teu, tua, teus, tuas. A terceira pessoa do singular, ele, ela, os possessivos, seu, sua, seus, suas. Primeira pessoa do plural é nós, pronomes possessivos, nosso, nossa, nossos, nossas. Plural, segunda pessoa do plural, vós, vosso, vossa, vossos, vossas. E a terceira pessoa do plural corresponde a eles, elas, seu, sua, seus, suas, né? Repete a mesma coisa da terceira pessoa do singular. Agora, muito cuidado em relação ao uso do pronome possessivo de terceira pessoa, o seu, principalmente, porque ele pode dar um duplo sentido. Olhem essa frase aqui, Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Esse seu, de quem que é o filho? Né? Esse seu filho aqui, deu um duplo sentido, mais do que uma interpretação. O filho pode ser de Pedro, pode ser de Maria e pode ser ainda da pessoa com quem eu estou falando, né? De você. Por isso, usam-se possessivos auxiliares invariáveis. No caso dele, que pertence a ele, dela, que pertence a ela, e deles, que pertence a elas. Ou a eles também, né? Deles, delas. Pedro disse a Maria que o filho dela estava doente. Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Pedro disse a Maria que o filho deles estava doente, que aí sim pode ser o do Pedro e da Maria, né? O filho ser dos dois. Então, para evitar essa repetição, nós usamos o dele e dela. Aliás, não é repetição, né? Essa ambiguidade, esse duplo sentido. Olha outro exemplo. O chefe perguntou à secretária se o seu almoço estava pronto. Esse seu almoço é de quem? Da secretária ou do chefe? Para não ter essa ambiguidade, seria muito simples colocar lá. O chefe perguntou à secretária se o almoço dele estava pronto. O chefe perguntou à secretária se o almoço dela estava pronto. Aí não teria ambiguidade nenhuma. E é isso que você tem que ter muito cuidado na hora da escrita. Principalmente numa redação, né? No momento que você está escrevendo, você sabe a quem você está se referindo.
Mas quando outra pessoa vai ler, ela pode interpretar outra coisa, né? Como fosse o caso aqui do Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Você poderia saber que o filho era de Pedro. Aí a pessoa que foi ler já acha que é de Maria. O outro que foi ler já pensa que é de você, né? Então, sempre ter cuidado em relação ao uso do pronome possessivo de terceira pessoa. O seu, seus, né? Que muitas vezes vai causar essa ambiguidade. E num texto não é legal, né? Ter duplo sentido. O texto tem que ser bem claro e objetivo. Também vamos falar sobre os pronomes demonstrativos. Pronome de extrema importância para uso na hora da redação. Pronomes demonstrativos são aqueles que vão situar as pessoas ou coisas em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode se dar no tempo, no espaço ou no próprio texto. Por exemplo, este livro é meu. Olha, eu utilizei o este por quê? Porque o livro está próximo da pessoa que está falando. Olha aqui, ó. Estou com o livro. Este livro é meu. Por que eu usei o este? Porque está próximo a quem está falando. Esse casaco que você está usando é lindo. O casaco agora está próximo da pessoa com quem eu estou conversando. Então, sempre que o objeto, a coisa a qual estou me referindo, está próximo da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar o pronome esse, essa, isso. Aqueles livros que estão lá na sala são para doar. Olha aqui, ó. Aqueles é o pronome demonstrativo. Eu usei aqueles porque eu tenho aqui já um advérbio, ó, que me situa no espaço, quer dizer que está longe da pessoa que fala e também está longe da pessoa com quem se fala. Então, quando está longe, principalmente quando aparecer aí o advérbio de lugar lá, quer dizer que está longe. Então, eu só posso utilizar o aquele, aquela, aquilo. Olha aqui os pronomes demonstrativos. Temos, né, os variáveis, que são aqueles que vão mudar do singular para o plural, do masculino para o feminino. E tem os invariáveis que não mudam de forma alguma. Ó, o este, esta, estes, estas são variáveis. O isto já é invariável, porque não existe istos. Esse, essa, esses, essas são variáveis. O isso, invariável. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, variáveis. Aquilo, invariável, que não muda. Não falo aquilos. Emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao espaço. Né? Acabei de falar. O este, esta, isto indicam quando está perto da pessoa que fala. Estou me referindo ao celular. O celular está próximo da pessoa que está falando. Este celular é meu. Agora, o esse, essa, isso indicam que está perto da pessoa com quem se fala. Eu estou aqui conversando com uma pessoa. A pessoa está com o celular na mão. Aí eu digo, esse celular é novo? Usei o esse, por quê? Porque o celular está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Olha aqui, ó. Mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Eu estou falando com a mamãe, a revista está próxima da pessoa com quem eu estou falando, então eu vou usar essa. Aquele, aquela, aquilo indicam que está distante, tanto da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem se fala. Olhem aquela casa, né? Quer dizer que a casa está longe. Olhem aquele celular, olhem aquele menino, quer dizer que está longe da pessoa com quem eu estou falando. E muitas vezes, volto a falar, tem dicas, tem pistas, né, na própria oração, que são os advérbios. Quando tem o advérbio aqui, quer dizer que está próximo da pessoa que está falando. Quando tem o advérbio ali, aí, quer dizer que está próximo da pessoa com quem eu estou falando. E quando tem o advérbio lá, quer dizer que está longe. Em relação ao tempo, também tem regras para a utilização dos pronomes demonstrativos. Ó, o este, esta, isto, indica o tempo presente em relação à pessoa que fala. Esta tarde, irei ao supermercado fazer as compras do mês. Então, quando indica tempo presente, o este, esta, isto. Esse, essa, isso indica o tempo passado próximo ao momento da fala.
Essa noite dormi mal, tive pesadelos horríveis. O aquele, aquela, aquilo indica um afastamento no tempo, um tempo remoto, um tempo distante. Naquele tempo, os jovens e famílias ricas iam estudar na França. Então, em relação ao tempo, tempo presente, o este, esta, isto. Tempo passado ou um futuro próximo, esse, essa, isso. E quando é um passado distante, já de muito tempo, aquele, aquela, aquilo. Quando são usados como referente, ó, o este, esta, isso, isto, fazem referência a algo sobre o qual ainda se vai falar. Tá? Então, muitas vezes também, ó, quando a gente utiliza principalmente no texto, eu ainda não citei o que eu estou me referindo, eu vou usar o este, esta, isto. São estes os assuntos que temos a tratar. O aumento dos salários, as férias dos funcionários e as horas extras. Como eu ainda não havia citado o que eu estava me referindo, eu vou usar o este, esta, isto. Agora, quando eu vou fazer referência a algo que já foi citado, já foi mencionado anteriormente, aí eu vou usar o esse, essa, isso. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Isso é o que mais desejamos agora. Ó, utilizamos o isso por quê? Porque eu já citei o que eu estou me referindo. Se eu não tivesse citado, eu ia colocar isto é o que mais desejamos agora. Sua participação nas Olimpíadas de Matemática. Ficou claro? Entenderam? O este, esta, isto, quando eu ainda não mencionei o que eu vou citar. O esse, essa, isso é quando eu retomo, eu faço referência a algo que já foi citado. Este e aquele são empregados quando se faz referência a termos já mencionados, como se exemplifica a seguir. Pedro e Paulo são alunos que se destacam na classe. Este, que quer dizer quem? O Paulo, que eu estou mais próximo, pela rapidez com que resolve os exercícios de matemática. Aquele, pela criatividade na produção de texto. Então, o aquele vai ser o Pedro, o este vai ser o Paulo. Também eu posso fazer essa utilização no texto. Também temos os pronomes indefinidos. São aqueles que se referem a substantivos de modo vago, impreciso ou genérico. Eles podem ser variáveis, né, quando vai sofrer flexão de gênero e número, masculino, feminino, singular e plural, ou invariáveis, que não vai mudar. Ninguém perguntou sobre você. Então, o ninguém é um pronome indefinido. Os pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Variáveis, ó, algum, que pode ser nenhuma, nenhum, nenhuma, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, tanto, quanto, qualquer, que pode ter o plural de quaisquer, que é a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no meio da palavra, né? O plural de qualquer é quaisquer. Invariáveis, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, quem, cada, algo. Observações sobre o uso do pronome indefinido. Por exemplo, o pronome algum, após o substantivo que se refere, ele assume um valor negativo. Ó. Dinheiro algum trará sua família de volta. Quer dizer o quê? Que dinheiro nenhum deu um valor negativo a essa oração. Ó, o pronome certo. Quando ele vem depois do nome, ele passa a ser adjetivo. Então, temos que ter cuidado, né? Que a nossa língua ela é maravilhosa. Dependendo do contexto, ele exerce uma função, dependendo do contexto, ele exerce outra. Aqui só a ordem já muda a classificação. Depois do nome, ele passa a ser adjetivo. Certas pessoas não inspiram confiança. Ó, tá antes do substantivo, então ele é um pronome indefinido. Encontramos a pessoa certa para o serviço. Agora está depois do substantivo, então ele é um adjetivo, é como se fosse, encontramos a pessoa correta para o serviço. O pronome nada pode equivaler a um advérbio. Nós não estamos nada satisfeitos com os resultados. Aqui ele está no sentido de um advérbio de negação.
Outro pronome de extrema importância na hora da escrita e nos ajuda a evitar repetição desnecessária é o pronome relativo. Qual é o pronome relativo mais utilizado? Quem mais utiliza? É o pronome relativo que. Cuidado! Como que eu vou saber que o que é pronome relativo ou ele é uma conjunção? Quando eu puder substituir que por o qual, a qual, os quais, as quais, ele vai ser um pronome relativo. Senão, ele vai ser conjunção. Pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui um termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Olha aqui, eu tenho duas orações. Não conhecemos o aluno saiu. Para eu evitar, né? Estou lá escrevendo um texto. Para eu evitar essa repetição de aluno juntinho ali, eu vou usar o quê? Um pronome relativo. Ó. Não conhecemos o aluno que saiu. Esse que é um pronome relativo? Ó. Não conhecemos o aluno, o qual saiu. Como se pode perceber, o que nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. E o pronome relativo, ele está sempre se referindo ao termo que veio antes. Os pronomes relativos, os variados. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quantos, quantas. Invariáveis, que, quem e onde. Só antes de encerrar, quero colocar aqui para vocês algumas particularidades. O pronome relativo, ele sempre se refere ao termo antecedente. Agora, quando eu for utilizar o pronome relativo cujo, ele tem uma regra específica. O pronome relativo cujo, ele só pode ser utilizado quando dá ideia de posse. Por exemplo, este é o livro de cujo autor gosto. Olha aqui, ó. De cujo o autor gosta. O cujo é o pronome relativo. Autor do livro. Então, tá dando uma ideia de posse? Tá, porque eu estou falando sobre o autor do livro. Então, nesse caso, eu posso utilizar o pronome relativo cujo. Eu vou concordar, o pronome relativo sempre concorda com o termo antecedente. O pronome relativo cujo, ele vai concordar com o termo que vem depois. Este é o livro de cujo autor gosto. Esta é a autora de cuja obra lhe falei. Então, olha aqui, agora eu já estou concordando com a obra, por isso que eu falei cuja, tá? E outra regrinha, jamais se utiliza o pronome, aliás, após o pronome relativo cujo e suas flexões, o artigo, colocando lá cujo o, cuja a. Não existe, isso é inadequado em relação à gramática. Também, em relação ao uso do pronome relativo onde, só podemos usar quando dá ideia de lugar. Não sei onde ela mora. Ó, mora, está dando ideia de lugar. Então, posso usar o pronome relativo onde. O quem só é utilizado para pessoas. O que eu posso utilizar para pessoas e objetos. O quem só para pessoas. Ficou claro? Então, para ver se vocês realmente entenderam, vocês vão responder o praticando da página 31 e 32. E aí nós nos encontramos na próxima aula. E aí eu faço a correção dessa atividade. Para vocês verem se entenderam. Qualquer dúvida, passe mensagem que eu ajudo vocês. Até lá, até a próxima aula.